Em 15 de junho de 1996, o que deveria ser um dia de celebração, se transformou em um mistério que assombraria uma família por mais de uma década. Isabela Cristina Amaral Bezerra, uma jovem bibliotecária, vestiu o roupão cor-de-rosa e saiu de casa, mas não para o seu casamento. Ela simplesmente desapareceu. O noivo Rodrigo e a família Amaral foram deixados na igreja, sem respostas. O que ninguém imaginava é que o sumiço de Isabela não era um capricho, mas a ponta de um iceberg de segredos. Por trás da noiva que partiu e não voltou, havia uma rede de mentiras, um crime antigo e uma corajosa busca por justiça que custaria a vida de uma mulher. Essa é a história de um segredo de família, de um assassinato brutal e da verdade que, como a corrente de um rio, sempre encontra seu caminho, mesmo que demore anos. O mistério do desaparecimento de Isabela Amaral foi resolvido, mas o preço da verdade foi a sua vida. Na manhã de 15 de junho de 1996, um sol forte de verão castigava o Recife. Isabela Cristina Amaral Bezerra, 26 anos, bibliotecária de cabelos negros e olhos castanhos, deixou a casa da família na Rua dos Navegantes. Ela vestia um roupão cor-de-rosa, bordado com flores de caju, presente da avó. E o ar da cidade trazia o cheiro de pitombas do quintal. Ninguém sabia que aquele seria seu último dia em casa. Os sinos da igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem já anunciavam a proximidade da cerimônia, quando Isabela beijou a testa de vó Jurema, de 79 anos. A idosa, segurando um terço dourado, viu a neta seguir para a varanda. A casa colonial, com suas janelas azuis e portão de ferro, estava em polvorosa com tias, primas e amigas organizando os últimos detalhes. O casamento com o engenheiro civil, Rodrigo Henrique Cavalcante de Moura, 31 anos, estava marcado para as 17 horas daquele sábado. Isabela, acostumada a acordar às 5h30, tomou seu café preto com rapadura e tapioca. Na varanda, a mãe, Dona Eulália, notou a filha pensativa, mas atribuiu ao nervosismo. Por volta das 8 horas, a casa encheu de amigas. Luciana, a melhor amiga, trouxe o buquê de helicônias e rosas vermelhas. Fernanda e Cristiane trouxeram os sapatos brancos. O vestido de noiva, herança da bisavó, um modelo sereia de renda, estava pendurado no armário, esperando por ela. Às 10 horas, Isabela pegou sua bolsa de couro e se despediu, dizendo que precisava resolver um assunto. "Volto em 2 horas", garantiu com um sorriso enigmático antes de sair pela porta lateral. Luciana foi a última a vê-la, notando sua expressão determinada enquanto caminhava pela Avenida Boa Viagem em direção ao ponto de ônibus. Às 15 horas, a preocupação se instalou. O celular de Isabela estava desligado. Dona Eulália ligou para parentes, mas ninguém a tinha visto. Às 16 horas, o pânico tomou conta. Quando Rodrigo chegou já vestido para a cerimônia, encontrou a família em desespero. Naquele dia, o casamento de Isabela se tornou um pesadelo. Ela não apareceu. O sumiço de Isabela chocou a todos. Conhecida no bairro como uma mulher dedicada e estudiosa, seu desaparecimento parecia inexplicável. Nos meses anteriores, porém, pessoas próximas notaram uma mudança. Durante caminhadas no Parque Dona Lindu, Luciana a via distante como se carregasse um fardo pesado. São os preparativos do casamento. Isabela sempre desconversava. Na biblioteca, o diretor professor Edmundo Tavares notou que Isabela, que normalmente lidava com literatura brasileira, havia solicitado acesso a arquivos históricos, documentos de imigração e genealogia dos séculos XVI e XVII. Ela disse que era um presente de casamento para Rodrigo, que gostava de história. A mãe de Isabela, Dona Eulália, percebeu que a filha estava recebendo cartas sem remetente, em envelopes pardos. Isabela as lia rapidamente e as guardava em uma caixa de sapatos. "São coisas do casamento, mãe", ela minimizou. Rodrigo, o noivo, também mostrava sinais de tensão. Seu irmão, Antônio, o via checando o correio compulsivamente e fazendo ligações escondidas. Em almoços de família, Rodrigo parecia alheio, caminhando sozinho pelo jardim, mergulhado em pensamentos. Davi Amaral Santos, primo de Isabela e jornalista investigativo, nutria sentimentos por ela e fazia comentários ácidos sobre Rodrigo. "Homens ricos não se casam por amor. Ele esconde alguma coisa", dizia. Dona Eulália o repreendeu, pedindo que parasse. O zelador Joaquim Batista, do prédio onde Rodrigo tinha um escritório,
Notou movimentações estranhas, gente diferente subindo e descendo. Ele contou. E uma mulher mais velha, elegante, de chapéu e óculos escuros, sempre apressada. A última pessoa a ter contato com Isabela foi Dona Nazaré, vendedora de flores na Rua da Aurora. Ela se lembrou de ter vendido um buquê de rosas brancas, símbolo de perdão, a uma moça nervosa que parecia Isabela. Ela parecia ter pressa, Nazaré contou. No dia seguinte ao desaparecimento, vó Jurema encontrou uma agenda na fronha do travesseiro de Isabela. A data de 15 de junho estava marcada com um coração partido e a anotação: o dia da verdade finalmente chegou. Dona Eulália levou a agenda ao delegado Severino Nunes, que assumiu o caso. Uma busca no quarto de Isabela revelou uma caixa de madeira com 12 cartas anônimas, todas com a mesma letra elegante de homem, com mensagens enigmáticas como: o passado sempre volta. Sua família merece saber a verdade. A última, datada de 12 de junho, dizia: sábado é o dia da decisão. Você sabe onde me encontrar. Luciana revelou que nos dias que antecederam o sumiço, Isabela fez perguntas bizarras. Como se desaparece sem deixar pistas? É preciso machucar quem amamos para protegê-los de uma verdade ainda pior. Edmundo Tavares, o chefe da biblioteca, revelou que Isabela estava fotografando documentos de crimes não resolvidos das décadas de 60 e 70. Rodrigo confessou que Isabela vinha perguntando sobre o passado da construtora de sua família, querendo detalhes de projetos e acidentes com operários. A análise de ligações telefônicas revelou que Isabela ligou 15 vezes para um escritório de advocacia em Caruaru. O advogado, Dr. Manuel Ferreira, confirmou que ela o consultou sobre heranças e documentos antigos. A equipe de investigação do delegado Nunes começou a refazer os passos de Isabela. Clemilda, a dona da padaria, a viu às 10h15. O motorista de ônibus, Antônio, a viu pegar o 242 às 10h25, descendo no terminal do centro. A floricultura na Rua da Aurora, onde Nazaré trabalhou, foi a próxima parada. Nazaré revelou que, após comprar as rosas, Isabela perguntou como chegar a um cemitério antigo. Ela queria ir ao cemitério de Santo Amaro. No cemitério, o zelador Valdeci Santos confirmou que Isabela esteve lá por volta das 12h45, procurando pelo túmulo de Sebastião Amaral Neto, falecido em 1972. Ela depositou as flores e Valdeci observou parecia emocionada. A família Amaral nunca havia mencionado Sebastião. A investigação revelou que Sebastião Amaral Neto era um advogado trabalhista que defendeu operários contra a construtora da família Cavalcante de Rodrigo. Ele morreu em um acidente de carro em 1972, pouco antes de um processo milionário contra a empresa. O caso foi arquivado, mas a construtora logo em seguida ganhou um contrato milionário do governo. A suspeita de que a morte de Sebastião não foi um acidente ganhou força. 13 anos depois, a verdade finalmente veio à tona. Em abril de 2009, operários em reforma no prédio antigo da Cavalcante Filhos encontraram um arquivo pessoal do patriarca, Dr. Augusto Cavalcante. Entre os documentos, uma confissão chocante. A morte de Sebastião Amaral Neto não foi um acidente, mas um assassinato encomendado pela construtora para silenciá-lo. A confissão revelava que a família Amaral recebeu uma vultosa quantia para encobrir o crime. O dinheiro se tornou a base de sua fortuna. As cartas anônimas que Isabela recebeu foram escritas por Rodrigo, que tentava dissuadi-la. A investigação concluiu que Isabela havia descoberto a verdade e a confrontou. Ela decidiu expor tudo, mesmo que isso custasse o casamento. Isabela marcou um encontro com Rodrigo no cemitério de Santo Amaro, em 15 de junho de 1996. Ela levou consigo todas as provas. Rodrigo, desesperado, apareceu com 2 capangas. Ele tentou convencê-la, mas diante de sua recusa deu o sinal. Isabela foi sequestrada e uma semana depois assassinada com um tiro na nuca. Seu corpo foi enterrado em uma fazenda abandonada. Em maio de 2009, com a ajuda da confissão de Augusto, os restos mortais de Isabela foram encontrados. A análise forense confirmou que ela foi morta com um tiro na nuca. Preservada em uma pasta, estava uma carta escrita por Isabela, endereçada à família, explicando suas descobertas e pedindo perdão por ter que revelar a verdade. Rodrigo Henrique Cavalcante de Moura foi detido e sentenciado a 32 anos de reclusão.
A família Amaral, liderada por Dona Eulália, doou todas as propriedades rurais para um fundo de apoio a famílias de trabalhadores vítimas de acidentes. O caso de Isabela transformou a investigação policial em Pernambuco, levando à criação de um sistema integrado para casos de desaparecimento. Davi Amaral Santos, o primo jornalista, dedicou sua carreira a investigar crimes antigos e escreveu um livro sobre o caso, A Verdade Enterrada. Hoje a memória de Isabela é preservada em uma biblioteca pública que leva seu nome. A cada 15 de junho, Dona Eulália visita o cemitério de Santo Amaro para depositar helicônias e rosas vermelhas no túmulo de Sebastião, um parente que Isabela nunca conheceu em vida, mas por quem ela lutou e morreu para fazer justiça.